que ligam dois prédios, esses encanamentos para passagem de toda a fiação elétrica e telefônica e etc. Então, esse número que está aqui, ó, próximo à aresta, esses números que estão próximos às arestas, indicam o comprimento do cano. Então, ó, do prédio 1 para o prédio 2 tem um cano de 12 metros. Do prédio 2 para o prédio 7 tem um cano de 20 metros, e assim por diante, né? Aí o que acontece? Um esquema de comunicação de dados a ser adotado pelo condomínio implica na colocação de dois dispositivos eletrônicos que deverão ser interligados por um cabo, ficando um dos dispositivos no prédio inicial, veja que não está assinalado, né? E outro na portaria do prédio final. Sendo que inicial e final é determinado de acordo com o RA de cada aluno. Veja que esse exercício aqui é individual. Se o último dígito do seu RA for par, considere inicial 1 e final igual a 10. Ou seja, se o último dígito do seu RA for par, então estado inicial para você é P1 e estado final P10. Caso contrário, ou seja, se o último dígito do seu RA for ímpar, prédio inicial ou estado inicial é 2 e final é 9. Ou seja, inicial 2, final 9. Tá? Beleza? Então, estado inicial e estado final vai depender do seu RA. E aí a pergunta é, que caminho deverá percorrer o cabo para conectar o dispositivo do prédio inicial ao dispositivo do prédio final, de forma que o tamanho desse cabo seja o mínimo possível? Quantos metros de cabo serão necessários? E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Bom, vocês têm 6 algoritmos de busca. Os dois primeiros são algoritmos de busca não informada. Posso usar qualquer um desses... Veja que aqui eu não estou falando de algoritmo nenhum. Em momento nenhum. Ó, quando terminou aqui, ó, beleza, aí, ó, escolha o algoritmo mais adequado para resolver o problema e responda as questões a seguir. Qual foi o algoritmo escolhido para resolver o problema? Por que você escolheu esse algoritmo? E a segunda questão é, quais são as respostas para as perguntas formuladas no enunciado do problema? E as questões do enunciado do problema são caminho, ó, caminho e quantos metros? Que caminho deverá percorrer o cabo e quantos metros de cabo serão necessários? Ou seja, caminho e custo. E aí a pergunta é, veja que eu não falei de algoritmo, você que deve escolher um algoritmo. E a gente estava falando disso lá atrás, quando a gente começou a falar desses algoritmos de busca, eu falei, vocês vão saber qual algoritmo usar, vocês vão ter discernimento para isso. E aí eu faço uma pergunta, posso usar o algoritmo de busca em largura ou busca em profundidade para resolver esse problema? Não. Por que não? Ele não encontra o melhor resultado. Porque ele não leva em conta a qualidade da solução, né? Não é que ele não encontre. Exato, ele encontra uma solução, mas não é a melhor, né? Não, pode não ser a melhor, pode não ser a melhor. Isso, ele até pode encontrar a melhor. Acontece que os algoritmos de busca em largura e profundidade, eles não levam em conta a qualidade da solução encontrada. Note que aqui o enunciado diz o seguinte, o enunciado diz, de forma que o tamanho desse cabo seja o mínimo possível. Logo, algoritmo de busca em largura e profundidade, sem chance. Posso usar o algoritmo de busca pela melhor estimativa? Não. Por que não? O enunciado do problema não passa dados de estimativa para nós. Perfeito, por 2 motivos. Primeiro, eu não tenho informação de estimativa nenhuma. Tá certo? Segundo, o algoritmo de busca pela melhor estimativa, ele é rápido, mas não garante encontrar a solução ótima. Então, como é que eu vou usar o algoritmo que não garante encontrar a solução ótima? Sendo que o enunciado do problema pede que o caminho seja o mínimo possível. A quantidade de metros de fio seja o mínimo possível. Então, eu já descartei 3 dos 6. Aí, vou ainda para frente. Posso usar o A estrela? O A estrela é ótimo, hein? Posso usar a estrela? Não. Não posso usar a estrela. Por quê? Porque ele não tem a... Como é que é aquele negócio com H lá? Né? Isso. Eu não tem tenho heurística, isso. Isso. A estrela é ótimo. No entanto, a função de custo dele leva em conta o custo G, que é esse aqui,
mais o H que é heurística. Eu não tenho heurística, então não dá para usar o A estrela também. Sobraram quais? Menor custo e Dijkstra. Qualquer um dos dois, tanto faz. Qualquer um dos dois leva em conta o custo G, que é esse custo que está aqui. Tá vendo como a gente consegue determinar qual é o algoritmo que a gente deve usar? Então a gente sabe, eu não falei para você aqui que algoritmo você tem que usar, mas você vai olhando o problema e o tipo de informação que você tem e o que se quer, né, o que o enunciado pede, e assim você vai discernir qual é o algoritmo que deve ser usado. Certo? Então, esse aqui, a gente chegou à conclusão de que só dá para usar aqui Dijkstra ou menor custo. Aí você que escolhe qualquer um dos dois, os dois são ótimos, né? O que são ótimos? O que são algoritmos ótimos? São algoritmos que encontram a melhor solução possível para aquele problema. A primeira solução que ele encontra é a ótima, como vocês viram. Ok? Bom, muito bem. Eu vou pegar um slide... Professor, só uma dúvida, desculpa interromper. Nesse exercício 2, até perguntaram no chat também, precisa colocar também a árvore? Faz a árvore, faz a matriz? Sim. Okay. Sim. Então, a resposta é sim. Bom, eu vou voltar um pouquinho, né, no material lá da busca. Eu não vou voltar de novo, só vou exemplificar para vocês uma coisa aqui. Bom, muito bem. Vocês lembram do caso do aspirador de pó, né? O mundo do aspirador de pó simplificado, né? Foi a última coisa que a gente viu em termos de representação, antes de começar a falar dos algoritmos. Vamos voltar para esse problema do mundo do aspirador. Então, você tem a representação do problema, você tem estado representado por um terno XYZ, onde o X representa a sala onde está o aspirador, o Y representa o estado da sala 1, Z representa o estado da sala 2, você tem espaço de estado inicial, estado final, e você tem um conjunto de ações. Bom, muito bem. Qual é o próximo passo, depois que você tem a representação do problema? Escolher o algoritmo de busca mais adequado e aplicá-lo para obter a solução do problema. Ótimo. Vamos voltar. A gente tem 6 algoritmos de busca. Qual é o algoritmo de busca mais adequado para esse problema? E por quê? Então vamos começar de trás para frente agora. O último que a gente viu foi a estrela. Posso usar a estrela? E aí? O que vocês me dizem? Não sei se o Paulo respondeu que sim, se pode usar o A estrela. Ué? Eu estou dizendo assim, ó, dado a representação desse problema, você tem esse problema. O próximo passo, depois que você representa o problema, é escolher o algoritmo de busca para encontrar a solução. E o que é a solução de um problema desse? A sequência de ações que leva do estado inicial até o estado final, certo? Bom, muito bem. O problema está representado. Que algoritmo é o mais adequado de busca para eu resolver esse problema? Pode ser o menor custo ou Dijkstra. E ótimo, beleza. Pode ser o menor custo ou Dijkstra. E de onde eu tiro a informação de custo? De onde eu tiro a informação de custo? Seria das salas? Não tem. O enunciado não tem, realmente não tem. Se não tem custo, então esquece os algoritmos de busca informada, tá certo? Olha só, a gente tem o algoritmo de busca, só o SEGA. Busca informada, que todos levam em conta alguma função de custo, certo? Então observe que só sobraram busca e largura e profundidade, porque eles não levam em conta a qualidade da solução, eles não precisam de função de custo. E aí, sobraram largura e profundidade para resolver esse problema. O enunciado do problema pede que o caminho que o aspirador deve fazer com o menor número de passos, deve fazer o número de passos ótimo. Está falando isso aqui? Não. Simplesmente para limpar as duas salas. O que é a solução aqui que é ótima? A solução que é ótima, né, é o aspirador aspirar a sala 1, depois ele entra na sala 2, aspira a sala 2. Pronto, acabou. Mas
Ele poderia, por exemplo, entrar na sala 2, aspirar sala 2, entrar na sala 1, aspirar sala 1. Então, na verdade, se vocês executarem o algoritmo de busca em largura e o algoritmo de busca em profundidade, essas serão, inclusive, as duas soluções. Mas são duas soluções, não tem função de custo. Tem que ser um dos dois, o algoritmo de busca não informada. Qual que vocês preferem escolher? Eu prefiro escolher o algoritmo de busca em profundidade porque ele tende a ser mais rápido. Ele tende a ser mais rápido do que o algoritmo de busca em largura. Ótimo, beleza, perfeito, toca o pau. Não, vou fazer o algoritmo de busca em largura porque eu acho mais fácil. Vou construir a árvore de busca em largura. Ótimo, beleza, toca o pau. Poderia ser o de menor custo, né? Não melhor, né? Menor custo se tivesse alguma informação de custo, né? Como não tem, só tem que ser um dos dois. Algoritmo de busca busca cega ou não informada, um desses dois aqui, tá vendo? Então, dado o problema, a gente sabe, a gente consegue delimitar quais ou qual algoritmo deve ser empregado para resolver aquele problema. Ok? Agora eu vou voltar lá de novo para o 3. O que é isso aqui, rapaz? Um monte de pato aqui. Vou voltar lá para a atividade 3. Então, atividade 3. Atividade 3 está aqui. E aí, vamos lá. Então, olha só. Vou repetir de novo o enunciado da atividade 3. Né? Com base no mapa mostrado a seguir, encontrar uma rota de Rua Diamantina, número 302, que é a Uninove Vila Maria, até a Rua Prefeito Milton em Prota, número 126, que é não sei o que, não faço a menor ideia, foi um endereço chutado. Considerando que o trajeto deve ser feito de carro. Uma vez que o trajeto deve ser feito de carro, você tem que respeitar as mãos, tá certo? E aqui na Vila Maria, eu escolhi esse pedaço do mapa, escolhi essa região, porque tem algumas características que ajudam vocês. Primeiro, as ruas lá da Vila Maria, elas são típicas assim, né? Uma rua só sobe, como essa daqui, ó, Rua Thomas Stier só sobe, Rua Severa só desce, Rua Itaúna só sobe, Rua Guaranésia só desce, e assim por diante. É uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce. As ruas normalmente têm um sentido único. E aí, uma vez que o trajeto deve ser feito de carro, então, o que acontece é que você tem que respeitar o sentido da via. Se eu tivesse falado o trajeto tem que ser feito a pé, então, independente da via ter sentido, mas se é uma pessoa que está andando aqui na via, a pessoa pode andar na rua na contramão, ela anda pela calçada, né? Então, teria que respeitar a mão da via, se fosse a pé. Certo? Bom, dada essa região aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês precisam fazer é representar isso por meio de um gráfico. E como é que eu represento isso por meio de um gráfico? Na verdade, as esquinas, né? As esquinas são os nós do gráfico. Então, todo lugar que tiver esquina dentro da região delimitada é um nó do gráfico. Pronto, agora já tem o gráfico. A única coisa que eu não coloquei aqui foram as arestas. Só que observe, as arestas são orientadas. Por exemplo, a aresta está ligando este nó aqui da Rua Itaúna com este outro nó da Rua Itaúna, é nesse sentido. E deve ter uma seta aqui. Por quê? Você só pode trafegar nesse sentido. E você está representando o gráfico para um projeto que vai ser feito de carro. Certo? Desse nó aqui. Sai daí. Desse nó aqui, também dá uma esse outro nó aqui, tem uma ligação aqui, né, desse nó para esse, com uma seta aqui indicando que é sentido para cá. Por outro lado, desse nó aqui da Rua Severa para esse outro nó aqui da Rua Severa, você tem uma seta indicando que é para baixo. E essa rua é sentido para baixo. E aí você vai ter seu gráfico orientado. E o gráfico orientado, né, uma vez que você tem um gráfico orientado, a próxima parte é representar a matriz de adjacências. A matriz de adjacências vai ser assimétrica. Ela não vai ter aquela simetria do gráfico não orientado.
A matriz é diferente, ela vai ter mais infinitos. Vai ser uma matriz com os valores e um restante lá de infinitos. Embaixo da armadura dos 225 metros. É o nome da Vila Maria. Essa coisa aqui é o nome da Vila Maria. Tá? Aqui é o nome da Vila Maria. Então, eu coloquei no nome aqui, ó, onde está o nome da Maria, que é a portaria. E a portaria do nome da Maria está em duas esquinas. Não está em duas esquinas. Por isso aqui não há esquina, mas aqui é 9. A mesma coisa aconteceu lá no destino. A mesma coisa aconteceu no destino. Aqui não é uma esquina. Mas é o endereço do destino. Então, ficou maior entre duas esquinas também. Deixa eu ver, a gente faz por linha ou coluna. Eu não entendi assim como linha ou coluna. Eu não entendi o linha ou coluna. A tabela. Ué. A tabela é só falando da matriz de adjacências. A matriz de adjacência é uma matriz que tem linhas e colunas. Os dois. Tem linhas e colunas. Então, cada elemento da matriz é denotado por uma linha e coluna, né? Nesse exercício a gente precisa usar o Google Maps para saber a metragem. É uma boa, Gustavo. É uma boa. Então, olha só. O que eu sugiro para vocês? Peguem essas distâncias do próprio mapa. Então, eu vou entrar lá, vou colocar lá. Vou entrar no Google Maps e vou colocar lá. Você vê que eu já estou perto da Vila Maria aqui, né? Então, vou colocar aqui, Nome 9, Vila Maria. Então, Vila Maria. Eu vou entrar lá naquela região. Nome 9, Vila Maria, que está aqui. Então, aquela região, mais ou menos por aqui. Outra coisa, né, tá aqui a foto do nome Vila Maria e tal. Outra coisa que auxilia muito, e por isso que eu peguei essa região aqui, ó. A região é essa aqui, ó. E a Diamantina está aqui, vem até aqui, vai até aqui em cima e desce aqui. Bom, olha só, eu vou fazer uma rota aqui, só para vocês verem, né? Fazer uma rota, Nome 9 Vila Maria até um ponto qualquer. Ao invés de eu pegar, dar o endereço, eu vou clicar num ponto. Então, olha só, da onde está o Nome 9? O Nome 9 está aqui, ó, porque a portaria é aqui na rua. Então, olha só, tá vendo? Aqui, quando eu faço esse trajetinho aqui, você viu que eu cliquei em rota, né? Ele já me dá a distância, ó, 65 metros, tá vendo? Dá para você ver aqui que é 65 metros. Aí eu quero ver qual é a medida dessa esquina até essa esquina, porque eu vou ter que colocar lá na aresta do meu grafo. Ótimo, então eu pego isso aqui, eu coloco aqui, ó, arrasto para cá. Olha só, 170 metros, tá vendo? Aí, olha só que coisa, né? Essas ruas aqui, ó, você veja que as quadras, elas são mais ou menos homogêneas, né? Então, ó, se eu colocar esse aqui e ver essa outra quadra aqui, ó, vamos olhar essa outra quadra aqui. Opa, meu filho, vem para cá você. Olha só quantos metros dá. 170 também, tá vendo? Logo, essa medida aqui, ó, deve dar 170, essa dá 170, essa dá 170, essa dá 170. Oh, essa dá 170 também. Vamos ver para a quadra de cima. Vamos ver para a quadra de cima quanto dá. Olha que legal. 170 também. Então você percebe que essas quadras, pelo menos todas essas aqui, elas são mais ou menos de 170 por 120. Então isso facilita muito a vida, porque você não precisa medir todas. Mas eu sugiro que vocês peguem as medidas daqui para ser mais exato. E aí você não precisa medir todas. Se você mediu essa, você não precisa medir essa, você não precisa medir essa, você não precisa medir essa. Se você mediu essa, você não precisa medir essa, você não precisa medir essa também, você também não precisa medir essa. Ei, sai, para de aparecer coisa aí, rapaz. Não precisa medir essa também. Ou seja, facilita a vida. Ah, mas se der alguma diferença, a diferença é muito pouca. Não vai atrapalhar. Entenderam? Então, sugiro que vocês peguem daqui. Ah, professor, fiz lá meu algoritmo, eu sei lá que algoritmo eu fiz.
Veja que é outra atividade que eu também não disse qual é o algoritmo. Eu só falei o seguinte, ó, represente o problema como... Ó, primeiro, esboce o grafo e a matriz de adjacências que representam o problema, que é a região delimitada. Represente o problema como uma busca no espaço de estados, e aí vocês já sabem que todo problema que é representado por meio de um grafo, a representação é sempre igual, né? E aí, escolha o algoritmo de busca mais apropriado e encontre a rota desejada. Para tanto, construa e apresente a árvore de busca ou tabela, né? A solução e o custo. Bom, eu falei qual é o algoritmo? Não falei. Eu preciso falar qual é o algoritmo? Não. Não preciso. Vocês já sabem qual é o algoritmo que tem que usar aqui. Aliás, usem o mesmo que Google Maps usa. Usem o mesmo que o Google Maps usa. E qual que é o mesmo que o Google Maps usa? O Google Maps usa o algoritmo de Dijkstra. O professor, esse aí é direcionado também, né? É direcionado, esse é direcionado. Então, olha só, tudo isso ele faz internamente. Olha só, eu vou colocar esse endereço aí. Vou colocar esse endereço aí, Rua Diamantina 302, vou colocar aqui, ó. A origem. Vou colocar aqui, ó. Eita, deixa eu colocar aí, rapaz. Rua Diamantina, número 302. E o outro é Rua Prefeito Milton Improta, número o quê? Rua Prefeito Milton Improta, número... Esqueci o número. Número 126. Número 126. Vou colocar. Número 126. Prefeito Milton Improta, número 126. Olha só, quando eu peço uma rota assim, ó, ele vai lá e dá uma rota. Veja que aqui no Google Maps, olha só, eu estou falando que eu estou fazendo um trajeto a pé, tá vendo? Sim, é não direcionado. Um trajeto de carro, então nesse caso, ó, quando eu falo assim, eu quero fazer o trajeto a pé. Se eu falo que quero fazer o trajeto a pé, o grafo é não direcionado. Internamente ele sabe. Então ele computa o grafo não direcionado dessa região e aí ele sabe que é não direcionado. Se eu mudar aqui para carro, o que ele faz? Considera o grafo direcionado. E aí o que acaba acontecendo? A rota é diferente, porque tem que respeitar o sentido das vias. E aí, ó, onde está aqui opções. Então, olha só. Se eu quiser, por exemplo, evitar pedágio, né? Se eu quiser evitar rodovia, se eu quiser evitar balsas e tal, então, esse tipo de coisa, aí isso vai ser agregado lá como informações mais. Eu não tenho opções de trânsito aqui? Acredito que se não, porque não é o em tempo real, professor. Se for em tempo real, ele computa. Não tem. Mas em outro, por exemplo, se eu tivesse o X, eu falo assim, ó, quero fazer com menor distância possível. Então, o que ele vai fazer? Vai usar só Dijkstra. Aí fala, não, eu quero fazer no menor tempo. E aí, menor tempo não significa menor distância. Aí ele vai levar em conta também a informação do H, que é de condições de trânsito. E aí ele vai analisar a condição de trânsito das vias. E aí ele vai usar G mais H, custo G mais H, ou seja, ele vai usar Dijkstra mais melhor estimativa. Ele vai usar uma estrela diferente da estrela original. O do Google, professor, eu acredito que vai pelo melhor caminho em questão de tempo, só. Vai em questão de distância, né? Não, em questão de tempo mesmo, porque ele mede o trânsito. Por exemplo, tem congestionamento, ele mede, por exemplo, aquela via tem congestionamento, ele vai e manda para outra. Aqui só está medindo distância, né? Porque aqui só tem informação de distância, né? Ah, sim, exatamente. Só tem informação de distância. Esse 2 minutos aqui é uma estimativa de tempo, né? Mas você vê que aqui a gente não tem a opção de escolher, eu quero fazer uma rota por tempo, quero fazer uma rota pegando menos congestionamento, então aqui não tem. Ele já exatamente é o padrão dele, aí você não consegue escolher, mudar isso. Ele já faz isso por padrão. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, deixa eu responder aqui
uma pergunta aqui. Deixa eu ver, a pergunta do Caio é assim, professor, me tira uma dúvida. Sou eu mesmo. Quer que eu mande a pergunta? É melhor que ler esse textão aí. Lá na atividade 1 tem uma observação que fala que a expansão do nó tem que colocar em ordem alfabética as cidades. Certo. Todas as minhas representações, a matriz de adjacências, eu tenho que me preocupar com essa ordem alfabética, certo? Não, mas é protocolo nosso, hein? Protocolo nosso. Né? A questão de colocar em ordem alfabética, veja, quando você vai explorar na árvore, por exemplo, os algoritmos que levam informação custo, independente dele estar em ordem alfabética, não significa que você vai explorar na ordem alfabética, né? É só para protocolo nosso, né? Então, manter sempre em ordem alfabética. Vou colocar os nós, os descendentes na árvore, coloque em ordem alfabética crescente. Para colar é mais fácil, você já deu a dica, né? Exatamente. Porque, professor, mas isso tem que fazer assim? Não. Mas imagina se a gente estivesse na sala de aula, você olha do lado, puta, sua árvore está diferente da do cara, você fala, caramba, cara, será que eu estou fazendo bobagem? Não, os dois estão corretos, ele só colocou numa ordem diferente da tua. Entendi. Eu sempre falo isso, era só para facilitar a cola. Ou seja, as árvores de busca têm que ser iguaizinhas. Se o cara respeitar esse protocolo, são iguaizinhas. Entendi. Se ele não respeitar essa ordem, o algoritmo de busca em largura e profundidade, inclusive, pode dar soluções diferentes. Certo? Porque, dependendo de como você coloca na árvore, você vai explorar primeiro, por exemplo, a busca em profundidade. Se ao invés de você colocar ABC, você colocar CBA, tá errado? Não. Só que aí você vai explorar a partir do C. E sua solução vai se encaminhar pelo C. Se o outro colocar BCA, a solução dele vai se encaminhar pelo B. Se o outro colocar ABC, a solução vai se encaminhar pelo A. Então, pode dar solução diferente, inclusive, para o largura e profundidade. Para os outros 4, não. A solução tem que dar a mesma. A árvore pode até ser diferente, mas a solução tem que dar a mesma. Porque a sequência de expandir os nós ou gerar os sucessores é de acordo com o custo e não de acordo com a ordem alfabética. Por que não aparece a região delimitada completa? Luiz Carlos Bittar está perguntando. Luiz, não entendi onde. Se for aqui no Google Maps, não vai aparecer mesmo, porque, né? Ele fala lá no enunciado, professor, do problema, tem a região delimitada em verde lá, né? Ele quer saber por que não está completa, e também tem uma outra pergunta no chat aqui, que era como que a gente deve nomear os nós da árvore? Como que vai ser identificado? Como que não está completa? Está fechado aqui, um polígono fechado. Essa daí está completa, Luiz. Um polígono fechado. Isso. E a dos nós lá, professor? Como nomear os nós? Isso, como identificar. Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Aí, respondi. Se você quiser colocar letras, ok. Rua 1, Rua 2, Rua A, Rua B, beleza. Eu, por exemplo, evitaria colocar números, porque senão os números vão confundir com os números das distâncias e aí, sabe? Aí vira aquela mesma salada. Exatamente. Eu colocaria letras. Beleza. É claro que o alfabeto não vai dar, né? Não tem problema. Faz igual Excel. Quando terminar o Z, aí vai vir A, B, A, B, A, C, A, D, A, E. Ok? Conjunto. Fica mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Clica na rota e no meio do mapa vai aparecer em tempo real já para ligar. Bom, não sei se é para... Bom, acho que esse daí era em relação à explicação que você estava dando, professor. Tá, beleza. Então, é isso aí. Dúvida sobre esse exercício 3? Esse exercício... Professor, pois não. Para dúvida minha, rapaz do meu grupo, na verdade, né? Por ser um grafo direcionado, vamos dizer que a gente chega num ponto que o sentido dele é para cima, porém ele tem uns pontos para baixo. Aí a gente ignora os pontos que forem para baixo, tipo, mas, sentido contramão, dizendo. Vamos ver se eu entendi. Olha só. Quando você sair daqui, por exemplo, quando você sair daqui de Rua Diamantina só vem para cá. Logo, a partir do estado inicial, só tem um sucessor, que é esse cara aqui.
Esse cara aqui, ó, só tem como sucessor esse e esse. Porque aqui a mão é para cá e aqui a mão é para cá. Esse cara aqui, ó, só tem como sucessor esse aqui não. Porque tá vendo que a mão desce? Então esse cara aqui, ó, só tem como sucessor esse. E assim por diante. Ah, tudo bem. Mas de onde você vai ver isso? Aí vai ser mais fácil você olhar para a matriz de adjacências. Por quê? Porque lá da matriz de adjacências, para onde não pode ir, vai estar infinito. Aí vai ser mais fácil você olhar para a matriz de adjacências do que para o grafo. Tá bom. Tá bom? Fazer isso. Obrigado, hein? Bom, beleza. Então essa é a atividade 3. Atividade 3, dia 28. Pode ser feita em grupo, no entanto, todos têm que postar a atividade. Pelos motivos que eu já expliquei, né? Ah, fizemos em 8, tá? Tudo bem, beleza. Os 8 postam o mesmo exercício que foi feito pelos 8. Todo lugar onde não tiver... você vai olhar lá, né? Na hora de construir a matriz de adjacência, vai ficar como infinito, dizendo que não dá para ir para lá, né? Ou seja, respeitando lá o que é mão, né? Então, veja que as duas coisas que eu coloquei para vocês, né? Aliás, várias coisas, né? A região em si, que é uma região onde as quadras são mais ou menos uniformes, né? Ou seja, você não precisa medir todas, basta você pegar algumas medidas e você extrapola para as demais. A questão das ruas, ser uma sobe e outra desce. E de ter optado para vocês fazerem um trajeto de carro. E aí, olha só, depois que vocês fizerem isso, aí, o que você faz? Ó, professor, a solução está aqui. Cara, a sua solução tem que dar a mesma do Google Maps. Você está usando o mesmo algoritmo. A sua árvore tem que sugerir a mesma solução. Ó, professor, mas se eu já tenho a solução aqui, eu preciso fazer exercício? Cara, veja que nosso papel é ensinar o computador a resolver esse problema. Não é para a gente fazer o problema, não é para a gente resolver o problema. E como é que eu ensino o computador a resolver esse problema? Usando esses algoritmos aí. Implemento o algoritmo no computador e aí sim ele é capaz de resolver. Fazendo tabela vai dar o mesmo resultado? Sim. Usando o Dijkstra, a árvore ou tabela dá o mesmo resultado. Cada um escolhe a forma que é mais fácil para si. Ah, eu acho mais fácil fazer a tabela. Ótimo. Ah, eu acho mais fácil fazer a árvore. Tudo bem. O resultado é o mesmo. Tá bom? Bom, joia, então vamos lá. Vamos voltar lá, tal, que eu queria dar. Bom, isso aqui a gente já passou, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Dito isso, mais alguma dúvida sobre as atividades? Sim, não? Então, ó, por hora só tem essas 3 atividades, tá? E aí, só dessa parte de busca, a gente tem 4 pontos. Aí a gente deve ter mais uns 2 pontos de algoritmos genéticos, que é o que vem pela frente. Aí mais uns 2 sistemas especialistas de raciocínio baseado em casos. Puta, já vai para 8. Depois mais uns 2 envolvendo árvore de decisão e lógica fuzzy. E aí dá os 10. Então a gente deve ter aí mais umas 3 ou 4 atividades. Todas elas em grupo. A única atividade que eu pretendo dar aqui individual é essa atividade 2 que eu já mostrei para vocês. Todas as demais serão atividades em grupo. Ok? Bom, então vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a aula, que a gente tem que fazer aí no final um teste aí com vocês. Vamos ver se vocês estão... Vocês já usaram Kahoot, não? Já, né? Já é um joguinho de... Isso. Então vamos... Hoje eu quero ver como é que está o conhecimento de vocês acerca do que a gente já viu aqui, tá? Então vamos fazer um teste do conhecimento de vocês aí. A gente pega aí a última meia hora, uns 20 minutos dá, né? São 10 questões, só para testar o conhecimento de vocês aí. Opa, não é aqui. Eu quero entrar aqui. Então, vou virar a página de busca, né? Aliás, estou fazendo a transição agora, né? Saindo de busca e entrando numa outra coisa, né?
E aí eu vou falar sobre algoritmos de busca e transformada de distância, né? E para falar disso, eu vou falar do famoso Pac-Man. Eu tinha dito para vocês lá no começo que quando eu falasse de busca no espaço de estados, eu ia explorar busca no contexto de roteirização e busca no contexto de jogos, mas um jogo específico que é o Pac-Man. E a gente chegou nele agora, né? Então, olha só. Claro que eu não vou pegar o Pac-Man lá, porque a quantidade de estados, né, pegar o cenário inteiro, é uma bobagem, porque só é maior, ou seja, só vai fazer mais operações. Como a gente vai fazer na mão, não faz o menor sentido. Então, ó, peguei o Pac-Man simplificado. Qual que é a história do Pac-Man simplificado, né? Então, pega esse exercício 3. Por que exercício 3? Exercício. Eu peguei exemplo aqui, né? Exemplo. Vou pegar o Pac-Man simplificado como exemplo, e não exercício, né? Tem exercício, não tinha um nem o 2, como é que vai ser o 3? Então, considere a situação ilustrada a seguir, né? Na qual eu preciso definir uma rota para que o predador, né, que é o fantasminha, chegue até a presa, que é o Pac-Man. O jogo do Pac-Man, né? O predador está sempre querendo pegar a presa. Considere ainda que o predador pode movimentar-se em apenas 4 direções, esquerda, direita, acima e abaixo. Mas não pode passar pelas células assinaladas em preto. E nesse caso aqui, a única limitação em relação ao Pac-Man original é que não pode sair do ambiente. Então, se você observar, essa é a única coisa que é diferente, porque ó, o Pac-Man ele tem algumas saídas assim, né? Quando ele sai daqui, aí ele retorna aqui do outro lado. Essa é a única coisa que tem em relação à limitação. Mas poderia não ter. Isso aí é uma bobagem, mas coloquei só essa limitação. O resto é tudo igual. Oh, mas tem esse negócio de obstáculo lá no Pac-Man? Tem. As paredes. Ué, o fantasma, né? Você não pode o Pac-Man passar pelas paredes. E aí, ó, por que simplificado? Porque isso aqui ó, simboliza o local onde tem parede. E lá no Pac-Man tem parede para tudo quanto é lugar. E tem as trilhas, os corredores que você corre. Certo? Então, nesse ambiente simplificado aqui, você tem as células com obstáculos, que são as células pretas, e você tem as células livres, que são as células brancas aqui. Correto? Beleza. Então, o que se pede aqui é represente o problema, né? Como a busca no espaço de estados, né? Ou seja, consiste em representar estado, que é uma estrutura de dados, vocês já sabem, espaço de estados, estado inicial, estado final e conjunto de ações. Escolha uma estratégia de busca, né, um algoritmo, e encontre uma solução. Oh, muito bem, olha só, escolha uma estratégia de busca e encontre uma solução. Então, quando a gente está falando do mundo simplificado, olha só, se eu colocar uma grade, uma matriz sobre o Pac-Man real, vocês vão ver que ó, existem elementos da matriz que seriam simbolizados por aqueles obstáculos, que é onde tem parede, tá vendo? Então, essas células que eu estou colocando aqui, o Pac-Man não poderia passar, porque são paredes. Ó. E isso acontece em outras também, né? Então, todo lugar onde tem célula, tá certo que não ficou bem ajustadinho aqui, né? Porque essa grade aqui é uma grade do PowerPoint e não tem muita flexibilidade, então não se ajustou muito bem aqui as paredes. Mas só para vocês terem uma ideia de como é possível simplificar aquilo. Então, aqui eu tenho células onde tem paredes, o Pac-Man não poderia passar, e eu tenho células onde não tem parede, que o Pac-Man poderia passar. Tá certo? E aí, por isso, você vê, aí eu posso fazer um mundo simplificado. O que eu vou fazer aqui, vou fazer igualzinho, vai funcionar no Pac-Man, num ambiente mais complexo, mas eu trago para um ambiente simplificado para facilitar a vida. Poderia fazer aqui. Para quê? Ia ficar com quantas células tem nesse negócio aqui? Talvez umas 20 aqui por 50 aqui, 1000 células. Tá louco? Então, simplifico o problema para eu raciocinar melhor em cima do problema, certo? Bom, muito bem. Se a gente observar aquele cenário, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode atribuir valores para as células, né, para representar aquele cenário como uma matriz numérica. A gente não fez isso? Lembra no mundo de Umpus? Deixa eu voltar lá no mundo de Umpus, né? Vocês vão lembrar disso, né? O mundo de Umpus também a gente representou com uma matriz. Cadê o mundo de Umpus? Está aqui, ó. Lembra? A
A gente representou também como uma matriz e atribuiu valores para essas células. Olha só, a mesma coisa. Aqui é a coordenada de coluna e linha, né, de cada célula, e a gente atribuiu valores aqui, ó. A é onde está o agente, P é onde tem poço, O é onde está o ouro e W é onde está o umpus. Então a gente fez isso já. Vocês podem ter esquecido, mas a gente já fez isso. Só que nesse caso aqui, ó, eu estou representando com números. Então, ó, representando com números, onde está o fantasminha, vale 1, a célula da matriz. Onde não pode passar, que tem obstáculos, a célula da matriz vale menos 1. Onde se pode trafegar, vale 0. E onde tem que chegar, que era o Pac-Man, vale 9. Pronto. Ah, mas poderia ser outros números, professor? Poderia, à vontade. Esse aqui foi eu que quis fazer os números assim. Mas veja que tudo que é obstáculo está assinalado com menos 1. Tudo que é lugar onde pode passar está assinalado com 0. Ah, professor, mas eu gostaria de colocar 5 aí onde está 0. Ah, tudo bem, sem problema nenhum. Ok? Então eu tenho uma matriz onde eu representei as coisas com números. Joia, muito bem. Representação do problema, como a busca no espaço de estados. Então, ó, cada estado é representado por um par de linha-coluna e representa a posição, né, que é a célula da matriz, onde está o fantasma em um determinado instante de tempo. Assim como lá no mundo de umpus, era um par coluna-linha que representava a posição onde estava o agente num determinado instante de tempo. Era o agente que tinha que andar. E nesse caso aqui do Pac-Man, é o fantasminha que é o inteligente, que é o agente inteligente. Por quê? Porque o Pac-Man é comandado por nós, jogadores. Pac-Man é comandado pelo jogador. E o fantasminha é comandado por um algoritmo de inteligência artificial. Então, o agente é o fantasma. Certo? Então, o estado representa a posição, né, que é uma célula da matriz, onde o fantasma está num determinado instante de tempo. E para esse mundo simplificado, o L, que é linha, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Olha só. Eu tenho linhas variando de 1 até 6. Colunas variando de 1 até 5. Então, ó, linhas variando de 1 até 6. Colunas pertencem ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, varia de 1 até 5. Espaço de estados. Veja, eu tenho uma matriz com 6 por 5. 6 linhas por 5 colunas. Logo, eu tenho 30 células. Célula 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, até 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. Ou seja, 30 células possíveis, 30 estados. Estado inicial, 1. Por que o 1? Porque o agente, o fantasminha, está na linha 1, coluna 1. Estado final, linha 6, coluna 5. Estado final, linha 6, coluna 5. Conjunto de ações. Ó, professor, mas quais são as ações? Olha aqui, o enunciado já dizia, o fantasminha, ele pode se mover em 4 direções, ou pode movimentar-se em 4 direções, esquerda, direita, acima e abaixo. Então, essas são as ações que o agente pode fazer, que o fantasminha pode fazer. Bom, muito bem. A gente já fez isso também. A gente já fez isso. Lá atrás a gente já fez isso. Então, aí para a esquerda, o que é? Sai de uma célula LC, vai para uma célula LC-1, ou seja, decrementou 1 em coluna, que significa ir para a esquerda, né? Se você observar aqui, ó, sai de uma célula LC qualquer, vamos pegar aqui, né? Sai de uma célula LC qualquer e a linha 1, coluna 4, e aí decrementa 1 no coluna, ou seja, o coluna vira 3, né? Certo? Então essa é a ação de ir para a esquerda, é decrementar 1 de coluna. A ação de ir para a direita é incrementar 1 em coluna. A ação de ir abaixo é incrementar 1 em linha. E a ação de ir para cima é decrementar 1 em linha. Que é isso que está aqui. Tá vendo? Ir para a direita incrementa 1 em coluna. E acima decrementa 1 de linha. E ir abaixo incrementa 1 em linha. Mas só pode, por exemplo, essa ação de ir para a esquerda, ela só pode ser executada se C-1 for maior ou igual a 1. O que significa isso? Se C-1 for maior ou igual a 1. Significa que o fantasma não pode sair do cenário. Ó, por exemplo, se ele está aqui, ele não pode ir para a esquerda, porque se ele for para a esquerda, ele sai do cenário.
Ah, professor, mas no Pac-Man lá real tem algumas saídas. Ok, mas aqui foi dito que não, para facilitar a vida. Tá aqui, ó, ele não pode sair do ambiente. Ó. Foi dito aqui que ele não pode sair do ambiente. Então, vamos lá. Por isso que aqui, ó, C-1 tem que ser maior ou igual a 1. Além disso, M de índice L, C-1, ou seja, a matriz, a célula da matriz M de linha L, coluna C-1, tem que ser diferente de -1. O que significa isso? Significa não pode ter obstáculo. Por exemplo, se eu estiver aqui, posso ir para a esquerda? Não posso ir para a esquerda, porque aqui ó, é -1. Significa que tem um obstáculo. Eu estou aqui e quero ir para cá. Não pode. Então, veja, por isso que eu representei numericamente as coisas. Onde tem obstáculo, eu representei com um número. Onde pode passar, representei com um número. Estado inicial, eu coloquei com um número. Estado final, eu representei com um número. Para facilitar essa representação matemática. Então, veja que aqui, ó, tudo representado matematicamente. Essa parte da restrição diz que não pode sair do ambiente, essa parte da restrição diz que não pode ser obstáculo. Não pode sair do ambiente, não pode ter o seu obstáculo. Não pode sair do ambiente, não pode ser obstáculo. Então, as 4 ações estão modeladas aqui e a gente já tinha feito isso, certo? Bom, tudo bem, problema representado. E agora? Olha só, se eu olhar lá para o enunciado, o que dizia? Represente o problema, né, com uma busca no espaço de estados, e aí depois escolha uma estratégia de busca e encontre uma solução. Bom, muito bem, agora chegamos no ponto de escolher uma estratégia de busca. E agora? E agora? Que algoritmo escolher? A função de custo que pode ser usada? A estimativa que pode ser usada? A forma alternativa de resolver o problema sem usar a árvore de busca? Então, tem 4 perguntas que a gente vai responder aqui nessa aula. Que algoritmo escolher? Busca não informada. Olha, posso usar o algoritmo de busca não informada, né? Por exemplo, se eu usar o algoritmo de busca não informada, eu vou usar largura ou profundidade, certo? Aí é o seguinte, se eu usar largura ou profundidade, esses 2 algoritmos, eles não levam em conta a qualidade da solução encontrada. Observe que no jogo real, não necessariamente o fantasminha tem que fazer caminho ótimo, certo? Significa que ele tem que fazer caminho ótimo. Nem sempre ele faz caminho ótimo. Às vezes você está indo para um lado, você é Pac-Man, que está controlando o Pac-Man, está indo para um lado e ele está indo no lado contrário, para tentar te cercar de alguma forma. Então, eles não ficam fazendo caminho ótimo o tempo inteiro. A inteligência deles permite que eles montem uma estratégia, entre aspas, de cercar. Então, note, observe que não existe assim a necessidade de que seja ótimo. Mas vamos lá. Bom, mas, poxa vida, usar largura e profundidade, se eu usar largura e profundidade, ele pode fazer umas soluções aí meio burras, né? Ou seja, não leva em conta a qualidade da solução. Pensar num algoritmo que leva em conta a qualidade da solução. Imagina o seguinte, eu posso usar o algoritmo de busca pelo menor custo, mas para isso eu tenho que ter uma função de custo. Eu posso fazer o seguinte, supor que cada passo que o agente dá, veja, ele pode fazer 4 ações. Ir para a esquerda, ir para a direita, ir para cima e para baixo. Eu posso pressupor que cada passo que ele dá, em qualquer direção que ele for, o custo é 1. É um passo que ele deu. Não importa qual é a direção. Se for para a esquerda, custo 1. Se for para a direita, custo 1. Se for para cima, custo 1. Se for para baixo, custo 1. Ah, é factível? Isso é. Ué. Dá um passo para qualquer uma das direções, se você pensar em termos de distância, é a mesma. Se você pensar em termos de passo que ele deu, é mesmo. Deu um passo. Então, ótimo, beleza. Então, vamos resolver o problema usando o algoritmo de busca pelo menor custo, considerando que o custo de passo é unitário. Ou seja, cada passo em qualquer direção vale 1. Aí, olha só, eu tenho estado inicial que é 1. Eu vou pegar isso aqui, eu vou colocar isso aqui, só para vocês verem aqui, a gente construindo o negócio, eu vou pegar isso aqui e vou colar lá, só para, senão vocês não vão conseguir entender aqui. Vou pegar isso aqui e tal, vou
cortar para cá. Vou cortar esse negócio aqui, senão eu vou estar falando uma coisa, vocês não estão, mas cadê? Eu não vi o cenário, deixa eu ver o cenário, como é que é, tá. E aí, ó, vamos colocar esse cara aqui, pronto. Aí agora vocês conseguem ver e conseguem acompanhar. Muito bem. Então, ó, eu saio do 1, o 1 está aqui. Aí, quais são os sucessores do 1? A partir daqui, ele só pode vir para cá, tá certo? Ou seja, ele só pode ir abaixo, tá certo? Só pode ir abaixo. Que é a ação 4. Só pode fazer essa ação. Ele não pode ir para a direita, porque tem obstáculo. Ele não pode ir para cima, que ele sai do ambiente. Ele não pode ir para a esquerda, que ele sai do ambiente. Ele só pode ir para baixo. Beleza. Então, só gera como sucessor o estado 2-1. Ou seja, a linha 2, coluna 1. Qual é o custo associado se ele sair do 1 e for para o 2-1? Custo é 1. Beleza. Então, nesse momento, a árvore estaria até aqui, né? A árvore estaria só até o 2-1. Custo é 1. Bom, então agora eu vou explorar o 2-1. Só tem ele para ser explorado na árvore. Muito bem. A partir do 2-1, que movimento o fantasma pode fazer? Ele pode ir para baixo e ir para o 3-1, ou ele pode ir para a direita para o 2-2. Então, olha só, ele tem dois sucessores. Ele pode ir para a direita com 2-2, ou ele pode ir para baixo indo para o 3-1. É o que está aqui. Ah, mas ele não poderia ir para cima? Não, porque ele ia voltar para um estado que já tinha sido visitado, que já foi visitado. Não pode entrar na árvore de novo. Muito bem, está aqui, ó, 2-2 e 3-1. Se ele sair do 2-1 for para o 2-2, quantos passos ele deu? 1. Então, 1 com mais 1 que já tinha percorrido, 2. Está aqui, 2. Se ele sair do 2-1 e for para o 3-1, quantos passos ele dá? Ou seja, indo para a ação de ir para baixo. 1 passo. 1 com mais 1 que já tinha percorrido, 2. Está aqui, ó, 2. Nessa brincadeira, olha só. Agora eu tenho 2 para serem expandidos. E é o algoritmo de busca pelo menor custo. Então, eu sempre vou me direcionar pelo menor custo. O Ian está falando, poderia ser o Dijkstra? Poderia ser também, Ian. Poderia. Poderia ser o Dijkstra. Né? E aí, olha só. Ah, mas qual que é o custo desse? 2. E esse aqui? Custo 2. E os dois têm custo 2. Então, seguindo aquele nosso protocolo, quando empata, eu dou preferência para o cara mais à esquerda. E aí, a partir do 2-2, eu posso ter dois sucessores. A partir do 2-2, o 2-2 está aqui. Eu posso ir para a direita ou ir para baixo. Se eu ir para a direita, eu vou para o 2-3. Se eu for para baixo, eu vou para o 3-2, que é o que está aqui, ó, 2-3 ou 3-2, certo? Bom, se eu tiver no 2-2 e for para o 2-3, dei um passo. 1 com mais 2 que já tinha percorrido, 3. Se eu sair do 2-2 e for para o 3-2, eu dou um passo. 1 com mais 2 que já tinha percorrido, 3. Então aqui ficou 3, aqui ficou 3 e esse cara 2. Quem é que eu vou expandir agora? Vou expandir o 3-1. E aí, a partir do 3-1, eu vou gerar os sucessores do 3-1. Pergunta é, qual vai ser o custo? Vamos supor que o 3-1 tenha 3 sucessores. Qual vai ser o custo desses sucessores do 3-1? 3. Perfeito, Ian. 3. Ou seja, todo mundo desse nível vai ter custo 3, não vai? Vai. E aí, quem que eu vou explorar primeiro? Esse cara. E depois, esse cara. E depois, o cara daqui. E depois, o cara daqui. Depois, o cara daqui. Todos esses caras vão gerar sucessores e vão ser colocados no próximo nível com que custo? 4, certo? E aí eu vou explorar como? Da esquerda para a direita. Pô, mas peraí. Isso aí não é busca em largura? Isso que a gente está fazendo aqui não é busca em largura? Exatamente. Toda vez que eu uso o algoritmo de busca pelo menor custo e o custo de passo é unitário, a busca vira busca em largura. Eu estou fazendo busca em largura. Levando em conta ou não esse custo de passo, eu estou usando busca em largura. Essa é a verdade. Estou fazendo busca em largura. Olha só. Caramba, aí não é muito boa, né? Eu tentei fugir da busca em largura porque eu não levava em conta a qualidade da solução. E aí fui para o menor custo, considerando o custo de passo unitário, e caí na busca em largura. É exatamente isso. Bom, beleza, então vamos tentar outra coisa, né? Tá aqui, ó. Quando o custo de passo é unitário, a busca pelo menor custo funciona exatamente como a busca em largura. E aí a pergunta é, há outras opções?
Então, a estimativa que pode ser usada, né, ainda estou lá, né? Ainda estou pensando em que algoritmo, mas eu já vi que há uma função de custo que eu posso ser usado, pode. Função de custo unitário. E aí o que acabou acontecendo? Caí na busca em largura. Bom, há uma estimativa que pode ser usada para eu tentar ir para outro algoritmo? Bom, eu posso usar o algoritmo de busca pela melhor estimativa, mas aí eu vou precisar do H. Mas eu posso considerar como estimativa uma distância entre o estado corrente e o estado final. Uma estimativa de distância, ou uma distância mesmo. Nesse caso aqui não vai ser estimativa, vai ser distância mesmo. Por quê? Porque a gente tem várias medidas de distância na literatura que mede a distância entre dois pontos no plano ou no espaço. Então não preciso inventar nada. Basta eu usar essas medidas de distância. Então, como calcular a distância, né? Como calcular essa distância? Então, olha só, dados dois pontos, P e Q, onde o P tem as coordenadas LI e CI e o Q tem as coordenadas LF e CF, diferentes medidas podem ser calculadas para exprimir a distância entre eles. A seguir são mostradas as equações das distâncias CityBlock, chessboard e distância euclidiana. São distâncias que são amplamente utilizadas na literatura para calcular a distância entre dois pontos. E são bastante conhecidas e utilizadas. Não é só bastante utilizadas, mas bastante conhecidas. Principalmente a distância euclidiana. Distância entre blocos é CityBlock ou distância de Manhattan, né? Chessboard. Chessboard é por causa da jogada do cavalo no xadrez. E a distância euclidiana é uma distância amplamente utilizada nas mais diversas áreas e principalmente no campo da matemática para medir distância entre dois pontos. Oh, mas peraí, mas por que pontos, professor? Você está falando de pontos? Um ponto não é dado, um ponto no plano não é dado por um par de coordenadas? Ué, e um estado meu também não é dado por um par de coordenadas? Uma linha e uma coluna? Ué, então, as coordenadas de uma célula funcionam da mesma forma que as coordenadas de um ponto no plano. É como se eu tivesse um ponto num plano cartesiano. Olha lá para a matriz. Vamos olhar lá para a matriz. Não preciso ir lá para longe. Vamos olhar para a matriz. Olha aqui, tem um ponto 1, ponto 2, 1, ponto... Aliás, o ponto 1, ponto 1, 2, ponto 1, 3, ponto 2, 3, ponto 3, 5, linha 3, coluna 5, né? Tem o ponto 5, 2, linha 5, coluna 2. Ou seja, são pontos. Cada elemento, cada célula ou cada estado é assinalado como se fosse um ponto no plano. Logo, essas medidas podem ser usadas. Por que entre o bloco atual e o Pac-Man? Pode ser entre o bloco atual e o Pac-Man, o Ricardo está falando. Sim, perfeitamente, Ricardo. É isso mesmo. Distância entre blocos, sim. E é exatamente distância entre o bloco atual e o Pac-Man. É isso aí. Então, posso usar essas medidas, qualquer uma delas, para estimar a distância entre o bloco sucessor e o bloco do Pac-Man. Falar assim, se eu for para a direita, quanto vai faltar para chegar? Não, o H não é quanto falta para chegar? E esse quanto falta para chegar, expresso por meio de uma dessas medidas. Se eu for para baixo, quanto vai faltar para chegar? E aí, claramente, você percebe que essas medidas funcionam. Por exemplo, se você tiver aqui, se você tiver aqui, né, por exemplo, no 2, 3, você há de convir, né, dá para você perceber que se você for para cima, você aumenta a distância. Se você for para a esquerda, você aumenta a distância. Se você for para baixo ou se você for para a direita, você diminui a distância. Ou seja, você encurta o H. Então, são medidas admissíveis. O que é uma medida admissível? Factível. É uma medida que, à medida que você se aproxima do destino, ela diminui. O H diminui. Então, beleza, tranquilo. Se eu estivesse usando essas medidas de distâncias, eu prefiro ir para a direita ou para baixo do que ir para cima ou para a esquerda. Porque se eu vier para a direita ou para baixo, eu minimizo a distância para o destino. Então, ótimo, beleza, perfeito. Então, dá para usar um H
e dá para usar uma medida dessa aqui como estimativa, que é uma distância entre o nosso sucessor e o estado final. Bom, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Usar o algoritmo de busca pela melhor estimativa, que é um algoritmo que ele não garante encontrar solução ótima, mas ele é rápido. E usando como heurística o H, a distância CityBlock. E a distância CityBlock, né, entre dois pontos, né, distância CityBlock entre os dois pontos P e Q, onde o P é dado por LI e CI e o Q é dado por LF e CF, a distância é LI menos LF mais, e aqui é módulo, né, módulo de LI menos LF mais CI menos CF. Sabe o que é LI? Linha inicial. LF, linha final. CI, coluna inicial. CF, coluna final. E aí, olha só. Beleza, muito bem. Então, a partir do 1, a gente viu que vai virar profundidade, mas não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, aí acho que você está transformando a distância para poder fazer o cálculo, né, professor? Não necessariamente, não vai virar profundidade, não. Mas eu estou usando a distância para usar como heurística, para usar como H. Como H. Então, olha só, a partir do 1, eu posso ir para o 2,1. Se eu for para o 2,1, quanto vai faltar para chegar? Esse quanto vai faltar para chegar é o H. Então vamos calcular o H. O H é distância CityBlock. O que é distância CityBlock? É essa conta aqui. Então, quem é LI? LI é o 2. Quem é CI? CI é coluna 1. Então, esse 2, esse 1 é LI e CI. E quem é LF e CF? LF e CF é a linha do estado final e coluna do estado final. E quem é linha e coluna do estado final? Bom, é só a gente olhar aqui. Ó. Vou pegar isso aqui de novo. Opa, vou pegar isso aqui de novo, que vai facilitar a nossa vida para copiar ali para a gente ver. Deixa eu copiar aqui para a gente ver. Então, vou trazer para cá. Bom, muito bem. Então, ó, linha do estado final, coluna do estado final. Veja que isso não muda, né? Até que o Pac-Man se movimente, mas aqui a gente está num cenário que o Pac-Man está parado, né? Ok. Então, veja que linha final, 6. Está aqui, ó, 6. Coluna final, 5. Coluna final, 5. Então, a coluna, linha final e coluna final não muda. Então, aqui ficou, se eu for para o 2,1, vai ficar módulo de 2 menos 6 mais módulo de 1 menos 5. 2 menos 6 dá 4. É módulo, então é valor sem sinal, né? Ó, professor, dá menos 4, mas aqui é módulo, valor absoluto. Mais 1 menos 5 também dá menos 4, mas é módulo 4. 4 mais 4, 8. Pronto. Então, eu tenho o valor de H aqui, que é 8. Bom, muito bem. Se eu tiver em 2,1, vocês já viram que eu posso ir para o 2,2 ou para o 3,1. Se eu for para o 2,2, qual é o valor de H? Se eu for para o 2,2. O valor de H é 2 menos 6. O que é 2 menos 6? Esse 2 aqui é o linha inicial. E esse outro 2 é o coluna inicial. E o LFCF é o mesmo 6, 5. Mesmo linha 6, coluna 5, de onde está o Pac-Man. Então ficou 2 menos 6 mais 2 menos 5, módulo, né? Valor absoluto. Aqui dá 4, aqui dá 3, 7. Se eu for para cá, aqui eu tenho para o 3,1. Então, 3 e o 1 está aqui. Ó. Então, ficou 3 menos 6, 1 menos 5. Aqui dá 3, aqui dá 4. Também deu 7. Então, ele está funcionando com essa heurística, ele está funcionando mais ou menos também como a busca em largura. Não está mudando muito, não. Claro que se eu utilizar outros tipos de distância, né? Eu usei aqui CityBlock, mas se eu usar outros tipos de distância, isso pode mudar. Essa é a parte legal. É que eu usei um aqui que dá o mesmo valor. Mas tem distância que se eu calculo para descer dá um valor, se eu calculo para ir para o lado dá outro valor. Aliás, se eu calculo para ir para o lado dá um valor, se eu calculo para descer dá outro valor. Depende da distância. Por exemplo, aquela distância chessboard dá diferente, que é a distância do cavalo. Ele mede uma distância em L. E aí acaba sendo diferente. Bom, isso pode ser uma boa, porque eu posso usar essas distâncias, existem infinitas medidas de distância,
e essas distâncias podem exprimir coisas diferentes. Eu não fiz aqui todas, né, com exemplo com todas, mas elas podem exprimir coisas diferentes se eu for para o lado ou se eu for para baixo. Então, pode ser uma boa, ótimo, legal. Mas aí, observe uma coisa. Veja que o nosso mundinho aqui, a gente resumiu. Você já viu o tamanho que vai ficar essa árvore? Deixa eu ver aqui. Professor, mesmo se o Pac-Man não ficasse estático, no 6,5, né? Ou seja, ele também flutuaria no tabuleiro? Podemos usar a mesma lógica para obter o H? Sim. Olha só. Sim, a resposta é sim, ô Ricardo. Então, bom, muito bem. Vocês já viram como funciona isso aqui, né? Essa árvore aqui. Não precisa eu construir toda a árvore, porque se eu fosse construir toda a árvore, veja, eu estou por aqui ainda, e eu já estou aqui com a árvore. Se eu fosse construir toda essa árvore na mão, essa árvore ia ficar gigante, cara. Agora, imagina para o Pac-Man real. Pô, será que não tem um modelo mais fácil de fazer isso? Bom, primeiro, antes de... O Ricardo falou uma coisa aí do Pac-Man ficar estático. Olha só. Então, vocês já viram que isso aqui dá uma solução, certo? Até mesmo porque eu posso ter heurística que dão valores diferentes aqui. Embora eu não fiz, mas vou fazer. Eu vou fazer ainda. Calma que a gente vai fazer ainda. Pode dar valores diferentes aqui. Então, pode ser uma solução boa, e ainda mais porque esse algoritmo é rápido. Usar a busca pela melhor estimativa e aí usar medidas de distância, né? Para a gente calcular esse H. Bom, muito bem. O que acontece? No jogo, o Pac-Man fica estático? Não. Ah, o Ian acabou de responder aí o que eu ia dizer agora. Toda vez que a gente, jogador, mexe o Pac-Man, o que acontece? Muda o estado final e o algoritmo começa a recalcular de novo. Abandona a árvore que ele estava fazendo, começa outra. Mexi o Pac-Man, mudou o estado final. Inclusive, o estado inicial também vai mudar, porque o monstrinho já não estava mais aqui. Ele já tinha mudado para cá. Então, toda vez que você mexe o Pac-Man, o que acontece? Reinicia o cálculo do algoritmo, porque o estado final mudou. Mexi o Pac-Man, mudou o estado final, recalcula o algoritmo. Então, é assim que funciona internamente. Outra coisa, cada monstrinho usa um H diferente. É por isso que não necessariamente os três vão no mesmo caminho. Senão, os três, quando saem da casinha, iam na mesma direção. Os três juntinhos. O que é diferente entre eles? A heurística, o H é diferente. Então, como eles têm H diferente, funções de heurísticas diferentes, eles podem ir por caminhos diferentes. Mexi o Pac-Man. Começa o recálculo das três árvores para os três monstrinhos. Mexi o Pac-Man de novo. Recomeça o cálculo de novo da rota. Partindo do ponto onde cada um deles está até a nova posição do Pac-Man. E assim vai. Assim sucessivamente. Mas o grande problema é o seguinte, é que essas árvores aqui estão ineficientes, né? Essas árvores vão ficar gigantes. Pô, será que não tem uma coisa mais simples, não? Para fazer, né? Há uma forma alternativa de resolver o problema sem usar árvore de busca? E a resposta é sim. Há uma forma mais eficiente. E essa forma mais eficiente é o que se chama de transformada de distância. E aí vocês já sabem por que chama transformada de distância. Porque vai usar essas distâncias em algum momento. Então, a transformada de distância é uma boa alternativa em substituição à árvore de busca nos casos onde o cenário pode ser representado por meio de uma matriz. Então, toda vez que o cenário é representado por meio de uma matriz, ao invés de eu construir árvore, eu construo transformada de distância. A transformada de distância gera um mapa de distâncias, no qual o valor armazenado em cada ponto, ou seja, em cada célula da matriz, corresponde à distância calculada entre este ponto, ou seja, entre essa célula, e o ponto que corresponde ao estado final. Ou seja, onde o Pac-Man está. Que é o que quem tinha falado aqui, o Ricardo falou aqui, ó, pode ser entre o bloco atual e o Pac-Man. É isso aí.
Cada célula tem o cálculo da distância, contém o cálculo da distância entre ela, entre aquela célula, e a célula que representa o estado final. Ou seja, eu calculo a distância para todas as células da matriz. Como cada célula ocupa uma posição diferente no espaço, né, no plano, né? Cada uma é um ponto diferente no plano, então essas distâncias vão ser diferentes. Opa, aí já melhorou, porque eu não preciso construir aquela árvore gigante, não. Ou seja, a coisa se reduz a uma matriz, né, de distâncias, onde essa matriz de distâncias tem a mesma dimensão da matriz do tabuleiro do jogo. Pô, agora dá pra gente voltar lá pro Pac-Man original, que, pô, se der lá 20 por 50, se der 1000 células, pô, é rápido. Calcular 1000 valores para cada monstrinho. Isso, perfeito, é rápido. Por isso que o jogo é rápido e simples. Pô, mas peraí. Você falou que os 3 monstrinhos têm Hs diferentes, ou seja, usam medidas de distâncias diferentes. É, certo, beleza. Então não dá para ser uma matriz só? Não. São 3 matrizes de distâncias, 3 matrizes. Uma para cada monstrinho. Ah, mas peraí, a posição do Pac-Man é a mesma. Sim, a posição do Pac-Man é a mesma nas 3 matrizes. Só que a posição dos monstrinhos não é a mesma nas 3 matrizes. Mexeu o Pac-Man, recalcula as 3 matrizes. O jogador mexeu o Pac-Man de novo, recalcula as 3 matrizes e continua andando, e por aí vai. Pô, mas peraí, como é que funciona essas matrizes aí? Cada estado do Pac-Man, ele roda um algoritmo, isso aí. Cada estado do Pac-Man, cada vez que muda o estado do Pac-Man, recalcula as matrizes. Ótimo, beleza. Vamos ver como são essas matrizes aí. Vamos lá para o velho e bom Excel e vamos trabalhar nisso. Bom, opa, sai daí, meu filho. Vamos supor que a gente tenha a distância CityBlock. Então, ó, tá aqui, né, nós estamos lá no mesmo esquema, não mudou nada. Então, olha só. Vamos calcular a matriz aqui de transformada de distância aqui, ou seja, essa matriz de distâncias, considerando a distância CityBlock. E o que é a distância CityBlock? É essa fórmula aqui, ó. Distância CityBlock entre um ponto P e Q, ou seja, entre 2 células da matriz, é igual módulo de linha inicial menos linha final, mais módulo de coluna inicial menos coluna final. Bom, se eu tiver aqui, nessa célula, falo, quem é LICI? Pergunta aí de prova, pergunta para vocês. Quem é LICI? Se eu tiver na célula 1,3. É 1,3, né? O LICI é 1,3. Então, ó, se eu tiver na célula 1,3, então o LICI é 1,3. E quem é o LFCF? LFCF é a linha e a coluna do Pac-Man. Então, muito bem, se eu tiver um 1,3, por que ficou menos 1,3? Tá loucão, cara. Eu coloquei, é isso aqui que eu quero fazer, 1,3. É só aumentar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Pronto, 15, ainda não gostei, 18. Pronto, agora ficou melhor, né? Ótimo. Ah, não, ele mesmo que coloca isso aí. Peraí, quem manda aqui sou eu, não é você, pô. 1,3. Tudo bem, se eu tiver no 1,3, então olha a conta aqui como é que fica, ó. Isso aqui é igual a ABS, que é valor absoluto, de o LI é 1, LF é a linha final, é 6. Tá vendo? O valor absoluto, aliás, é menos, né? 1 menos 6. Ok? E o outro aqui, CI e CF. CI é coluna. Coluna é o 3 aqui, ó. Coluna, o CI é o 3. E o CF é a coluna do Pac-Man, que é 5. Então, aqui vai ficar igual a ABS de 3 menos coluna do Pac-Man, que é 5. Ótimo, beleza. Aí aqui é igual esse mais esse cara aqui. Aliás, eu poderia fazer diferente aqui, né? Para facilitar a vida aqui, eu poderia colocar 1,3, né? E aí já facilitaria a vida, né? Aí eu faria tudo automático, né? Espera aí que eu vou fazer mais automático ainda, certo? 1,3. Aqui é 1,3. 1,3.
1, 3. Linha e coluna, né? E aqui é LI e aqui é CI. Pronto. Então, isso aqui vai facilitar a nossa vida. Ô, meu filhinho. Fica quietinho aí, vai, fica quietinho aí. Isso, agora vocês dois vão ser centralizados. Isso. Ou vamos jogar para a direita para ficar mais fácil. Isso. Vou aumentar isso aqui para uns 15, pronto. E aí ficou assim. Então aqui a gente pode colocar a fórmula. Ao invés de eu colocar 1, vou colocar esse cara aqui. Certo? E aqui, ao invés de eu colocar 2, ao invés de eu colocar o valor, né? Eu vou colocar esse cara aqui. Pronto. Agora está tudo automático, certo? Muito bem. Então, se eu tiver na célula 1, 3, a distância dá 7. Considerando o citiblock. Deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Mudar para texto, eu acho que já resolvi, não, Guilherme? Sim. Os campos. Acho que já resolvi, não? Acho que agora já foi resolvido. Se eu tiver na célula 1,4, célula 1,4 é essa aqui. Ó. O que é 1,4, professor? Linha 1, coluna 4. Se eu tiver na célula 1,4, 1,4. Se eu tiver na célula 1,4, o que acontece? Só copiar a fórmula, né? Posso copiar a fórmula aqui, né? Vou copiar essa fórmula aqui até aqui embaixo, pronto. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Eita. Tem que fazer assim, porque é coisa diferente. Vou ter que fazer assim e vou ter que fazer assim. Pronto. Beleza. Se eu tiver na célula 1,4, se eu tiver na célula 1,4, eu já vi que a distância dá 6. Se eu tiver na célula 2,1, linha 2, coluna 1. Se eu tiver na célula linha 2, coluna 1, 2, coluna 1. Ó, como a fórmula já está montada aqui, ó, que na verdade é 2 menos 6, módulo, dá 4. E o outro é 1 menos 5, módulo, dá 4. 4 mais 4, 8. Tá aqui. Se eu tiver na linha 2,1, que é essa aqui, ó, dá 8. Então vamos lá, colocar 8 aqui. Ó. Se eu tiver na 2,2, vamos ver aqui. Ó, se eu tiver na 2,2, dá 7. Opa, dá 7 aqui. Se eu tiver na 2,3, 2,3. Para a célula 2,3, vamos ver quanto é que dá para a célula 2,3. Dá 6. Então aqui é 6. Se eu tiver na célula 2,4, linha 2, coluna 4, linha 2, coluna 4, linha 2, coluna 4, dá 5. Opa, então vamos colocar o valor 5 aqui. Se eu tiver na célula 2,5, linha 2, coluna 5, linha 2, coluna 5, vamos ver. Linha 2, coluna 5, ó, deu 4. A conta. Então, ó, 4. Beleza, ótimo. Pô, professor, não tem mais espaço aqui para fazer. Também nem precisa mais. Agora vocês já sabem fazer. Não preciso mais disso. Se eu tiver na célula 3,1, quanto é que dá a distância citiblock? Célula 3,1. Vai dar 3 menos 6, módulo dá 3. E o 1, 1 menos 5, 4, certo? E aí, 3 mais 4, 7. Mostrar o quê? Mostrar a fórmula, por favor. É que a fórmula está tudo quebrada, o Luiz Carlos. Ó, a fórmula está aqui, ó. É valor absoluto, né? De linha inicial menos linha final. Aqui é valor absoluto. É ABS. Ok? Deixa eu ver se eu faço assim, ó. Pronto. Não sei se resolveu aí. E aqui, ó, ABS também. Então, ó, se eu tiver na célula 3,2, dá quanto aí a distância? 3,2. 3,2 vai dar 3 menos 6, 3. E 2. 2 menos 5, 3. 3 mais 3, 6. Se eu tiver na célula 3,3, dá 3 menos 6, 3. 3 menos 5, 2. 2 mais 3, 5. Se eu tiver na célula 3,5, se eu tiver na célula 3,5, 3 menos 6, 3. 5 menos 5, 0. Distância 3. Se eu tiver na célula 4,1, 4 menos 6, 2. 1 menos 5, 4.
4 mais 2, 6. Se eu tiver na célula 4, 3, 4 menos 6, 2, 3 menos 5, 2. Aqui dá 4. Se eu tiver na célula 4, 4, 4 menos 6, 2, 4 menos 5, 1. 1 mais 2, 3. Se eu tiver na célula 4, 5, 4 menos 6, 2, 5 menos 5, 0, que dá 2. Vocês já perceberam, né, como é que a coisa está se encaminhando aqui, né? Nem precisa calcular mais, né? Aqui é 5, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1. Aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 0. Faz sentido? Sim. Quanto falta para chegar se eu estiver no final? 0. Bom, resumindo, olha só a maravilha da transformada de distância. Estou aqui, só posso vir para cá. Aí venho para cá. Bom, quando eu estou aqui, veja que se eu pudesse andar em diagonal, olha que beleza. Quando eu estou aqui, eu tenho que procurar para onde minimiza. Eu tanto posso vir para cá quanto posso vir para cá, que dá 7. Vocês lembram que estava assim na árvore? Quando eu estava aqui, eu tinha 2 sucessores com 7? Sim. Eu quero ir para cá. Então, vou marcar em verde aqui. Vai. Verde não. Verde não. Marcar com esse azul aqui. Então, suponha que eu venho para cá. Quando eu estou aqui... Verde não, que verde bagunça aqui. Eu posso vir para cá ou vir para cá. Tanto faz. Supor que eu venho para cá. Quando eu estou aqui, eu posso ir para cima ou ir para baixo. Para onde que minimiza? Olha só, tanto eu posso ir para cima ou ir para baixo. Ou ir para a direita. O que eu escolho? Eu escolho ir para cima? Não, se eu for para cima, aumenta a distância e eu quero minimizar. Então, suponha que eu venho para cá. Escolho 5. Quando eu estou aqui, eu posso ir para a esquerda ou para baixo. Para onde é que minimiza? Para baixo. Venho para cá. Quando eu estou aqui, eu tanto posso ir para a direita ou posso ir para baixo. Por que eu vou para baixo? Porque aqui o custo vai dar 3, aqui também vai dar 3. Venho para cá. Quando eu estou aqui, eu posso ir para a esquerda, posso ir para a direita ou posso ir para baixo. Se eu for para a esquerda, tá vendo que vai aumentar? Não, tem que minimizar. Então, posso vir para cá. Então, venho para cá. Quando eu estou aqui, eu posso ir para cima ou posso ir para a direita. Se eu for para cima, olha o que acontece. Dá 3. Se eu vier para cá, eu minimizo isso. Então, venho para cá. Quando eu estou aqui, o que acontece? Eu posso ir para cima ou posso ir para baixo. Tanto que o cálculo da distância aqui é 0. Aí eu venho para cá e onde eu chego? Miserável, achou Pac-Man. Ótimo. Então, o que eu faço? Calculo transformada de distância. Calculando transformada de distância, a coisa facilita muito a vida. Bom, beleza. Entendi mais ou menos esse negócio aí. Só que tem uma hora no jogo que o Pac-Man vai lá e come a frutinha. Quando o Pac-Man come a frutinha, a coisa se inverte. A presa vira verdadeira. E professor, vai a presa vira verdadeira e então isso tudo. Não. Aí o monstrinho, quando esse cara come a frutinha, o monstrinho, ao invés de procurar a célula que diminui a distância, exatamente, procura a célula que aumenta a distância. Simples assim. E com isso, gente, eu sinto muito mais. Esse é o mistério do Pac-Man. É isso aí. Pac-Man come a frutinha, o monstrinho vai breve procurar a célula que minimiza a distância, procura a célula que maximiza a distância. Só isso. Acabou o efeito da frutinha, aí volta de novo a procurar a célula que minimiza a distância. Ele olha os 4 lados onde ele pode ir e vai para aquela que minimiza a distância. Mexeu, Pac-Man, recalcula as 3 matrizes. Recalcula as 3 matrizes de distância. Que 3 pessoas são minhas, né? Isso aqui a gente está considerando as minhas só. Recalcula as 3 matrizes de distância da minha. Ele começa de novo a olhar para as casinhas adjacentes e ele olha ali. É isso aí.
O professor vai ter umas medidas aí, tem umas medidas, beleza. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Eu acho que não precisa mais fazer uma fórmula aqui, né? Isso aqui, ó, é máximo e aí menos CF, módulo, né? E aqui é CI e CF. Então, só vou fazer um aqui, ó. Só vou fazer vários aqui. Suponha que você está aqui, ó, no 1, 3. 1, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 3. Se é um 3, esse cara é um LICI, né? Então, eu vou colocar aqui. Esses caras aí são LICI. Pronto, já você sabe. E o LFCF? É o 65. Então, como é que clica aqui? Aqui fica, ó, LI menos LF, módulo. Esse cara aqui, ó, é igual ao valor absoluto de esse cara menos 6. É a linha do Pac-Man. E esse aqui? Esse aqui é igual a ABS, que é o valor absoluto, da coluna, e menos a coluna do Pac-Man, que é 5. Pronto. E aqui? Aqui é igual a máximo entre esse cara e esse cara. Pronto, tá aí. 5. Beleza, ótimo. Então, aqui dá 5. Se eu tiver na 1, 4. Vou colocar aqui, ó. Se eu tiver na 1, 4. Então, vou copiar essas fórmulas para cá. Vou copiar essas fórmulas para cá. E vou copiar essa fórmula aqui até o final. Se eu tiver na 1, 4, dá 5 também. Olha, tá vendo como vai dar diferente aqui? Se eu tiver na 2, 1. Quem falou que o Atari não tem IA? Tem, olha ele aí. Olha ele aí, gente. É, tem, mas você vê que simplicidade, né? É simplicidade para a gente falar hoje, né? Então, se eu estou no 2, 1, vamos colocar aqui, ó, 2, 1. Vou colocar aqui, ó, 2, 1. Depois vamos colocar 2, 2. Vamos colocar 2, 3. Vamos colocar 2, 4. E vamos colocar, por fim, 2, 5. Pronto. Vamos calcular para essa linha inteira. Para essa linha inteira, quanto deu 2, 1? 4. Quanto deu 2, 2? Deu 4 também. Quanto deu 2, 3? Deu 4 também. Quanto deu 2, 4? 4 também. Esse 4 também. Vamos calcular para a próxima linha inteira. Então, aqui, ó, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Pronto, 3, 5. Pronto. Quanto que deu? Opa, aqui é 3, 3, 2. Então, 3, 1. 3, 1. Deu 4. Depois, 3, 3, 3, 3. Vamos calcular para essa linha inteira. 4, 4, 4, 4, 4. 4, 1. Deu 4. 4, 2. Não é obstáculo, não preciso colocar. 4, 3. Deu 2. Aqui deu 2, aqui deu 2. Já acharam o padrão? Calcular é fácil. Basta eu pegar essa casinha, não precisa ficar fazendo essas contas, cara. LI, é que se eu tiver nessa casa aqui, ó, LICI é 5, 1. E o LFCF? 6, 5, 6, 5. Certo? Então, ó, se eu calcular tudo para aquela linha 5 lá. Beleza, para a linha 5. Quanto que deu? Deu 4. Aí depois deu 3, 2, 1 e 1. E aqui no final? 6, tudo 6. 6, 6, 6, 6, 6. Pronto. Ó, 6, 1. Deu 4. Aqui dá 3. Aqui dá 2. Aqui dá 1 e aqui dá 0. Pronto. Tá aí. Mais um calculado. Distância euclidiana. Distância euclidiana é um pouquinho chato porque tem raiz, certo? Então, é LI menos LF ao quadrado, mais CI menos CF ao quadrado e raiz disso tudo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, sem problema nenhum. Então, não, a gente está começando com 1, 3, isso. 1, 3, depois 1, 4. 1, 4. Depois a gente tem 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 e 2, 5. Pronto, acabou. Vamos construir a fórmula aí. Então, construindo a fórmula é
LI menos LF ao quadrado. LI menos... Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor. Eu preciso do código da sala do Classroom. Alguém tem faixa aí para mandar? Código da sala aí? Beleza, ótimo, valeu. Muito obrigado aí, Natan. Então, LI menos LF ao quadrado. Então, isso aqui é igual. Vamos lá. LI, quem é LI? Esse cara. Quem é LF? 6. Elevado ao quadrado. Tá aí. Pronto, beleza. E agora aqui, CI. Isso aqui é igual. CI é esse cara. Menos CF. CF é 5. Elevado ao quadrado. Pronto, tá lá. Então, o elevado ao quadrado e o elevado ao quadrado a gente já fez. E agora, isso aqui é igual raiz, certo? Raiz de quem? Desse mais esse. Pronto, tá aí, beleza. 5,38, blá, blá. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o número de casas aqui para facilitar a nossa vida. Certo? Vamos copiar tudo isso aqui para cá, certo? Vamos copiar essa fórmula aqui para cá. E vamos copiar essa fórmula aqui também para cá. Pronto, nessa brincadeira a gente já tem por 3, deu 5,4. Então, por 4, deu 5,1, 5,1. Aí depois para o 1, 5,7, depois 5,0, depois 4,5, depois 4,1, 4,1, depois 4,0. Beleza? Agora vamos calcular tudo para a linha 3. E aí vamos calcular para a linha 3. Ser mais esperto do que a maioria dos ursos, vamos fazer assim, pronto. Ótimo. Quanto deu para o 3,1? 3,1 deu 5. Para o 3,2, 4,2. 3,3, 3,6. Para o 3,5, para o 3,5, 3. Pronto. Vou calcular tudo para a linha 4 agora. Ótimo, vamos lá, beleza. Ótimo. Para o 4,1, 4,5. Depois 4,4, 2,2. E para o 4,5, 2,0. Calcular tudo para a linha 5 agora. Beleza, para o 5,1. 5,1 deu 4,1. Depois 3,2. Depois 2,2. Depois 1,0 aqui para o 5,5. Pronto, beleza. Agora vamos calcular tudo para a linha 6 e aí acabou. Calcular tudo para a linha 6, ótimo. Para a linha 6 deu 4,0. Aí 6,3. 6,3 está aqui, né? 2,0. Para o 6,4. 6,4, 1,0. E sempre, coincidentemente, sempre para o 6,5 sempre dá 0. Distância euclidiana, você vê que agora é diferente, né? Isso, então olha só, falei, tem medidas que pode dar diferente ir para baixo ou ir para cima. Tem medidas que permitem um melhor, né, ir para baixo ou ir para cima. Então olha aqui, por exemplo, ó, posso fazer diferentes caminhos, mas ó, saio daqui, aí eu tanto posso ir para cá ou posso ir para cá. Vamos supor que eu vim para cá igual o outro. Aí quando eu estou aqui, ó, aqui dá 4,20, aqui dá 4,50, então eu desço. Se eu estou aqui, posso vir para cá ou para cá, 3,60, vou para o menor. Se eu estou aqui, 4,50, 2,80, vou para 2,80. Se eu estou aqui, 2,20, 2,20, vamos para cá. Se eu estou aqui, só posso ir para o 2. Se eu estou aqui, 3,1, vou para cá. Se eu estou aqui, vou para o 0. Aliás, eu dei um passo estranho. Não dei um passo estranho, não. Fiz assim, 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 assim. Pronto. Pois é, isso aí. E aí, então... E aí, mas não tem só essas 3 medidas. Professor, então essas 3 aí são as 3 que os 3 monstrinhos do Pac-Man usam? Não, não necessariamente. A gente tem aí dezenas, se não tiver centenas de medidas diferentes. A euclidiana é melhor. A euclidiana, ela dá mais mobilidade. Embora ela seja mais cara computacionalmente falando, né, porque você tem que calcular a potência,
mas não calcula potência, né? Normalmente, quando você tem potencial quadrado, você faz essa diferença vezes essa diferença, né? Para fugir de quadrado, para fugir dessas operações caras, né? Raiz, né? Tem raiz e tal, é um pouquinho mais cara, mas nada que vai, sabe? Nada que um Atari não consiga fazer rapidamente, que o hardware de um Atari, agora imagina, para o hardware de um Atari antigo lá, pô, calcular essas bobagens aqui, isso é mole, é um piscar de olho. Calcular uma matriz de, sei lá, de 50 por 50, o que tiver 100 por 50, mole. Mole, fácil, fácil. Bom, e aí então, não tem mais o que fazer, né? Acabou. Vocês já entenderam como funciona a parada. Mexeu o Pac-Man, recalcula as 3 matrizes. O monstrinho está sempre tentando minimizar a distância. Pac-Man comeu a frutinha. O que acontece? O monstrinho passa a maximizar a distância ao invés de minimizar a distância, e assim vai. Bom, agora, faz diferença eu sair para a esquerda e voltar aqui para a direita? Faz diferença? Aumenta alguma coisa em termos de complexidade? Não! A resposta do Danilo está correta. Não, tanto faz, cara. Ô, professor, mas por que você não colocou isso aí lá? Porque só ia atrapalhar na hora da representação lá. Só isso, só ia nos encher o saco na hora da representação. Aqui, computacionalmente falando, se pode sair para a direita e voltar, se pode sair para a esquerda e voltar para a direita, tanto faz. Tanto faz. Isso aí não muda nada. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Entenderam a história da transformada de distância? Perceberam que toda vez que você tiver um cenário que ele pode ser descrito por meio de uma matriz, ao invés de você usar árvore, usa transformada de distância. Bom, eu vou parar então aqui, vou colocar esse material lá para vocês, de transformada de distância, né? Aliás, eu posso colocar isso já agora. Eu gostaria que vocês aí se preparassem aí, se quiserem tomar uma aguinha aí enquanto eu preparo aqui o Kahoot. Todos conhecem o Kahoot, alguém não conhece, mas eu volto e explico, né?